as aulas dos segredos, que ninguém entrega, mas eu já tô colocando gostinho pra você ver a minha didática, o resultado que a gente tem aí com um topo hiperrealista nos moldes do Nani Slim. Então, continue assistindo as nossas aulas aqui pelo YouTube e cumprindo as nossas tarefas de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, para que a gente engaje esse canal, para que eu possa trazer ainda mais vídeos deste nível, interessantes e aulas também pra vocês. Se você é cliente, se você não é cabeleireira, não é profissional, tá assistindo esse vídeo e tem vontade aí, tem alopecia, gostaria que o profissional que te atende tivesse a habilidade de fazer um topo desses pra você, manda as nossas aulas pra ele, pra que ele conheça o meu trabalho e vem fazer parte, né, desse time, vem morar nessa casa, Nanolove. Hoje a nossa aula vai ser sobre o molde. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar aqui com o molde. Ali eu tenho o molde, que esse é medida única, né? Ele eu já deixo confeccionado para casos urgentes que apareçam no salão. Eu já tenho alguns prontos para vender ou para doar, né? Porque a gente também faz um trabalho de doação desses topos para pacientes que precisam, tá? Então a gente vai usar ali o molde. O papel filme, ele tem que estar sempre, o plástico filme, não é papel, né? O plástico filme, ele vai estar sempre presente. Então a gente vai começar ali fazendo a base, né? Daqueles isopor, daqueles pedacinhos de isopor que eu dividi. A gente vai encapar esse isopor, faz algumas voltas nele para ele ficar bem resistente. E aí, depois que faz essa base, a gente vai desenhar ali nessa base o nosso molde, tá? Então, precisa fazer essa base para fazer o desenho do molde, esse desenho ficar ali sempre, porque ele vai ser o nosso modelo. Caso você confeccione outros modelos, você pode ter outros tamanhos de isopor, outros desenhos, não importa, tá? Porque essa confecção ela é universal. E ali, não sei se vocês viram, mas eu espetei uma agulha. Assim que eu acabei de fazer aqui, né, o encapar, eu vim com uma agulha para tirar as bolhas de ar. Então, só em alguns pontos aí você consegue que esse plástico filme ele faça uma melhor aderência ali nesse isopor, ok? Agora vamos às nossas medidas, tá? Por que meu molde é assim? Ele é assim porque nessa região aqui é onde fica a trama de Nani Slim. E ela fica assim mesmo, viu? Redondinha. Conforme eu mostrei pra vocês no vídeo que eu, né, destampei, eu não mostro tão a fundo porque realmente são segredos do Nani Slim, tá? Então aqui tudo em volta vai ter o Nani Slim e vai ter uns pontos aqui onde ela vai conseguir colar o topo. Então aqui é o meu limite, né? Onde nessa beirada aqui eu vou trabalhar os adesivos, tá? E então, a trama de Nani Slim eu faço ela com a medida de 28, 29 centímetros, que é isso daqui, ok? Essa é a medida da trama de Nani Slim. Já o nosso molde, ele tem de profundidade 11,5, tá? Essa parte maior aqui tem 11,5 e essa parte mais gordinha, que é a parte de largura, 9,5, tá? Então ela é 11,5 por 9,5. Essa é a minha medida, mas você pode desenvolver a sua. Então todas as minhas tramas de Nani Slim eu confecciono com 28, 29 centímetros para esse tamanho de topo que eu tô ensinando vocês. Olha lá, como que ela fica, né? Então esses 29 centímetros consegue fazer esse círculo na cabeça, onde eu vou acoplar o topo, tá? E aí, as medidas então aqui são de profundidade, da frente até atrás 11,5 e da lateral aqui ela tem 9,5, tá? E eu desenho ela no EVA e aí depois que eu forrei o pedacinho de isopor com o plástico filme, eu venho com a caneta desenhando ali e deixo esse desenho fixo, porque ele é o molde onde eu vou aplicar o silicone, o gel, para fazer a pele, tá? Então, olha lá, tô medindo para vocês ali, ó, 11,5, né, de profundidade. Então, vou deixar ali escritinho pra vocês. Tá dando 11,6, 11,5, tá? E ali a lateral tá dando até mais um pouquinho, porque a caneta passa por fora, né? Dá quase 10, acho que 9,7 ou 9,8. Então, essa medida da largura, que é de orelha a orelha, né? 9,8 centímetros. Você pode variar essa peça, não tem problema, tá? Ela é só mesmo o parâmetro, o tamanho que eu cheguei, que eu achei interessante para alguns casos que eu tenho aqui. Não quer dizer que se eu precisar de um modelo diferente, de um desenho diferente, eu não vá confeccionar. Eu vou confeccionar, tá? Então esse é o ponto. Furo ali mais bolhas que tiverem. E aí eu protejo mais uma vez com mais algumas camadas do plástico filme. Por quê que eu protejo mais uma vez com plástico filme?
Porque aí quando eu tirar, remover a pele, caso o plástico filme rasgue, ele não vai rasgar o meu desenho, o desenho vai permanecer ali. Então esse molde ele vai confeccionar várias peles pra mim. São moldes fixos mesmo que eu tenho aqui. Eu tenho na base de uns 9, 12, que eu sempre deixo algumas peles já prontas. Porque daí facilita, né? Eu não tenho que ficar esperando secar a pele, eu tenho pele pronta. Então se eu precisar confeccionar um topo muito rápido, é muito mais fácil pra mim. Aí depois que a gente encapa, né, tira também as bolhas, deixa bem uniforme e deixa, né, um trabalho bem legal, bem interessante. Acho que top. E tá pronto, né, o nosso molde, onde a gente vai agora colocar o tecido para fazer a pele. Bem, agora então é a hora da gente colocar o tecido, que eu compro sempre 3 tons. Eu compro o light, o médio e o marrom, né? O light, o medium e o brown. Porque aí a gente tem muito aproximado dos tons de pele, então fica bem mais fácil. E aí eu estico esse tecido, eu já corto, né? Bem maior ali do que os moldes, porque tem que ter uma sobra. Na hora que a gente for selar esse topo, não pode ter falta de tecido, tem que ter tecido, tá? E esse voal, ele é bem fininho, ele é bem transparente, ele é o mais utilizado. É o tecido voal de cortina. Vocês olhem que ele quase dá pra fazer 2 topos ali. Então a gente precisa de ter realmente, assim, esse tecido com sobra, porque a gente vai colocar na cabeça que faz a selagem, tá? Outro detalhe, não precisa esticar, não precisa fazer uma pele com elasticidade, porque ela tem que ficar bem natural, senão ela rasga. Então eu só contorno ali, né, esse molde que a gente confeccionou, que a gente deixou fixo, e coloco ali 2 tachinhas em cada uma das laterais. São 4 laterais, então a gente vai preencher as 4 laterais com as tachinhas e fica assim, perfeito. Ele fica esticadinho sem ficar muito esticado e tensionado, tá? Esse é o passo a passo que a gente faz. Depois de colocar todas as taxas, né, a gente pode colocar aí quantos moldes a gente quiser, na quantidade que a gente quiser, fazer 10. Quanto de molde a gente tiver, a gente vai conseguir confeccionar. E aí, depois que a gente já forrou os moldes com os tecidos, o que acontece? A gente vai usar, esses são os tops, tá? Vamos lá, vou até pausar aqui, porque muita gente esconde isso de vocês. E fica pegando esse tubo e invasando em outros tubinhos, e aí vocês já viram, né? Vende caríssimo. O que a gente vai usar como base dessa pele é esse produto aí, tá? O Pesilox. Transparente, extra forte, esse aí. Então você tira print, anota o nome, porque é ele que você vai comprar. Também vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês adquirirem, tá? E o álcool isopropílico, que é um álcool 99% álcool. Ele é super volátil, ele é usado muito para limpeza de componentes eletrônicos. Então ele é um álcool que ele não tem essa finalidade, mas que ele consegue diluir esse silicone. E por que eu vou diluir esse silicone? Porque no selamento eu vou precisar usar ele puro, então eu vou fazer uma pele muito fina com ele diluído. E a única forma de diluir é com esse álcool isopropílico, tá? Então, outra dica importantíssima. Vocês viram aqui que eu tampei ela, que ela não tá com o biquinho original dela? Pois é, a gente descobriu que esse silicone ele precisa ficar no escuro, tá? Não deixe ele próximo de lâmpada, muita luz, onde pegue sol, porque o tubo inteiro vai endurecer. Ele precisa de pouca claridade. E aquela tampinha que vem nele, entra ar, não sei porquê, ele começa a endurecer. Então a gente guarda as tampinhas de pasta de dente. E aí dá super certo, porque ela conserva e a gente consegue usar ela toda sem que ela endureça. Então a tampinha de pasta de dente é uma dica de minha mames. Mames poderosa, que ela é muito inteligente, ela testa tudo e é muito legal, muito bom. Então eu coloco ali uma quantidade, né, que eu consiga fazer uma pele ou 3 peles, dependendo da quantidade aí. Você vai pegando prática e vai sabendo a quantidade, né? Eu tô falando inclusive da tampinha agora. Essa tampinha é o máximo, tá? Funciona muito. E melhor deixar ela em ambiente escuro. Bom, você vai precisar de luva, porque essa cola, esse silicone, ele é bem pegajoso. Então, se você fizer sem luva, depois, você toca no telefone, onde você tocar, você vai sentir aquela pegajosidade. Então, eu prefiro usar a luva, quando eu vou usar ela diluída, eu prefiro usar a luva, porque daí depois eu já descarto a luva, ou deixo a luva ali, passo o álcool na luva e ela não fica colando tanto assim. E eu coloco uma quantidade no olho mesmo, porque eu quero só fazer com que ela fique um pouco mais maleável,
tá? Então, se eu coloquei demais, eu devolvo, eu vou testando. Com um palito, eu começo a fazer a mistura e vocês vão vendo que ela não mistura tão fácil. Até que o álcool realmente incorpore nesse silicone, demora alguns minutinhos. Então você vai mexendo devagar e a hora que você sente que o álcool incorporou, você vai aumentar a velocidade. Você vai bater mesmo, tá? Porque daí ele fica bem homogêneo e não fica com bolhas. Então aí, ó, eu troquei, né, a espátula. Ó, ela vai ficando cheia de grumos, toda empelotada. E ela não pode ficar assim, né? E aí chega um momento que consegue incorporar, e aí você vê que vai diminuindo os grumos. Aí você pode dosar a quantidade de álcool, porque também ela não pode ficar rala demais. Tá? É só pra ela ficar um pouquinho mais fluida, pra não ficar uma pele muito grossa, tá? E aí você vai misturar com velocidade, batendo ela mesmo. E por que que a gente usa o mesmo material, a mesma espátula, a mesma xícara, o mesmo copo? Porque não dá pra ficar lavando. Então tudo você vai limpar na hora com o guardanapo. Aí você vai poder usar de novo e não vai ter problema. Porque esse silicone ele vai fazendo camada, ele vai secando, tá? Ah lá, a hora que eu consigo essa mistura homogênea, ela fica leitosa, ela fica esbranquiçada, ela fica leitosa e sem gruminhos. Então aí você vai poder utilizar ela já na peça, tá? E aí aplica na peça. Aí vai depender da tua prática, né? Você aplica uma quantidade que depois você vem com a espátula e vai afinar para deixar a pele bem delicada. Bom, Vanessa, posso fazer 2 camadas? Pode. O ideal é que você acerte a quantidade, treine, né? Acerte a maneira de fazer, para que você não fique repetindo camada, porque cada camada ela engrossa mais um pouco. Então eu gosto de fazer essa pele muito fina. Depois que ela incorpora no tecido, né, ela deixa as tramas do tecido indesfiáveis, então não vai mais desfiar. Então essa pele também ela não precisa ser grossa para injetar o cabelo. O silicone é muito resistente e o tecido não rasga com o silicone. E com esse injetador, assim, ela fica perfeita, tá? E já adiantando, eu não gosto muito dos injetadores em máquina. Eu prefiro os manuais, porque o manual, eu tenho muito mais controle, não demora muito para injetar o cabelo. A máquina, ela bate no isopor, ela começa a estragar o isopor, ela bate 2 vezes no mesmo lugar. E manualmente a gente tem muito mais controle. Então eu começo a espalhar, né? Primeiro de forma mais grosseira, digamos assim, né? Esse silicone, ele tem que passar ali da linha do meu molde, que é a caneta. Ele tem que passar um pouquinho. Então eu vou construindo essa pele. E eu vou alisando, né? Vou tirando os excessos, vou deixando ela bem uniforme. E à medida que você vai movimentando contra a luz, você vai enxergando se tem algum ponto que está com excesso de produto, se tem algum ponto que está com pouco produto. Então, se sobrar produto, se você precisar fazer uma raspagem, não tem problema. Porque daí esse material você limpa ali no guardanapo e não tem problema. O importante é a pele ficar bem fininha, tá? Com a sobrinha, eu já passo para a segunda, para nossa segunda peça, né? Nossa segunda pele. Vou fazer a mesma coisa. Vou espalhar bem. O tempo de secagem é em torno de 2 horas. E esse produto ele precisa estar bem sequinho. Então você pode cronometrar aí de 2 a 4 horas, que é um tempo bom para essa pele estar bem sequinha. E aí você vai vendo que se ela começar a fazer ondulações, depois você volta com a espátula e alisa. E se você precisar também de montar mais um tecido, mais uma pele, porque tá sobrando produto, você pode fazer, não há problema algum, tá? E depois com prática você vai aprendendo a dosar as quantidades, meio que você vai ficando craque nas medidas, né? Vanessa, posso fazer esse molde na bolinha? Pode. Posso fazer esse molde na cabeça de isopor? Pode. Você vai usar a mesma técnica para isso. Só que todas as vezes que você coloca essa base numa cabeça, na bolinha que é arredondada, você vai ter que cortar e fazer pences, né? E outra, aí você vai ter que ter a medida da cabeça mesmo, a real, porque nem sempre a medida do isopor, a cabeça do isopor ela é pequena, às vezes as cabeças são maiores, e aí você vai ter problema. Então eu estou realmente ensinando você a fazer este topo, nessa medida que é a minha medida coringa aqui do salão, que eu já tenho várias peças prontas, inclusive, até mesmo para doações que a gente faz esse trabalho aqui em BH. Inclusive, se você conhece alguém aqui em Belo Horizonte que sofre de alopécia, pode indicar meu WhatsApp pra gente fazer esse trabalho aí com a pessoa. E a gente agradece muito as indicações. Aqui no começo, eu já tô mostrando elas secas, né?
Então, depois do prazo. Eu uso sempre a mesma xícara, eu uso sempre as mesmas espátulas. E vocês vão ver que depois é só fazer a limpeza correta que tá tudo certo. E aí a gente fecha bem, tá? Fecha bem o silicone, guarda no local escuro, olha como é que a luva fica, tá? Limpa bem com o guardanapo em rolo, limpa bem as peças de madeira, tá? Coloca esse guardanapo na xícara ou no copo, no recipiente que você utiliza e faz a limpeza dela e já joga direto no lixo, porque onde ele encosta, ele colhe em tudo, tá? Então é essa limpeza que eu faço. E na luva eu costumo aplicar o álcool. Então, para reforçar, né, ainda mais aqui a limpeza, você pode também aplicar um pouquinho do álcool. Aplica também o álcool no guardanapo para limpar melhor ainda essa xícara, tá? Ou o recipiente que você utiliza para sempre diluir o silicone. E aí eu nem fico colocando muito a mão não, porque cola. Vocês vão ver que ela dá uma boa melada, tá? Cola tudo. Esse aí que forra minha mesa é um blackout, eu acho ótimo, porque não estraga minha mesa, né? E depois se eu quiser eu troco esse blackout. Então tá tudo limpinho. E para limpar a minha luva é a mesma coisa, eu coloco um pouquinho de álcool e vou limpar a minha luva, tá? É importante mostrar essa limpeza também, porque facilita o dia a dia de vocês. É importante entender, né? Limpa o material e gasta guardanapo mesmo, tá? Aí agora eu coloco o álcool diretamente no guardanapo e consigo higienizar essa luva. Então eu vou conseguir utilizar essa luva mais uma vez. Aí eu tiro e deixo ela secando, porque esse silicone ele forma um polímero, tá? Ele forma um polímero. Então eu viro, né, do lado de novo o direito, sopro e deixo ela secando ali, que dali a pouco já sai essa cola e eu vou conseguir utilizar essa luva de novo para fazer outras peles. E aí estão as nossas peles secando, né? Eu geralmente coloco no cronômetro do celular, né, o tempo. Ali a gente vê que elas ainda estão bem úmidas, né, bem molhadas. E ela vai secar bem transparente, bem fininha. Fica muito bom o resultado, fica perfeito. Vocês vão gostar muito de trabalhar com essa pele fininha aí, pra quem já trabalha com topo, né, vai ver bastante diferença. Então é isso, Caramuru. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te trazido dicas novas, que tenha te trazido alguma luz. É bom você ter contato com outros profissionais, porque sempre agrega. A gente sempre pega uma dica diferente. Esse curso está disponível aqui gratuitamente para vocês, com as nossas aulas ocultas, que são as aulas que estão dentro da plataforma, que é a aula da preparação para o hiperrealista, e também de selamento dessa peça, para a gente conseguir um volume, né, um acabamento mais natural. Então, ó, não se esqueça aí de cumprir aquelas tarefinhas do YouTube, né, para ajudar a engajar o canal, se inscrever, comentar, compartilhar, curtir, tudo que você fizer me ajuda a crescer esse canal. E vem morar nessa casa e bora para a próxima aula.